Bom dia, igreja. Em nome de Jesus, o Senhor é bom. Deus é bom. O Senhor é bom. Agora, gente, é abrir o coração. É colocar para dentro. Colocar para dentro. Amém, Jesus? Examine o seu celular. Quem está participando de casa, de algum lugar, tá. Aí tudo bem, vai estar participando pelo celular, pelo YouTube, pelos meios aí da internet. Mas aqui na igreja não tem necessidade. Deus não vai falar com você. Olha, gente, quando toca, aí a pessoa fica sem jeito e atrapalha. Não adianta dizer que não atrapalha, atrapalha sim. Corta aquela ligação suave com o Espírito Santo. Se Deus está falando ao coração de alguém, cortou, acabou. Amém, Jesus? Muito bem. Vamos lá. Para sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, é claro que é necessário, Já houve assim uma caminhada com Jesus, um entendimento, um conhecimento recebido. Mas é necessário que haja comunhão com o Espírito Santo. Então vamos lá, vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 8. E vamos iniciar agora o nosso estudo sobre o Espírito Santo maravilhoso que é Deus. Isso, Romanos 8. Na epístola de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Romanos, e hoje aqui a nós, no capítulo de número 8, no versículo de número 14 ou 14, cada um pronuncia do seu jeito, tanto faz, mas vamos lá. Então, Romanos 8, 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, Jesus? Olha, irmãos, o entendimento é simples, tá? É simples. Porém, é claro, nós temos que estar com os nossos sentidos totalmente assim, atentos ao que o Espírito de Deus nos ensina das Escrituras. O Senhor Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela não é orientada, a ouvir a palavra de Deus que está nas Escrituras, na Bíblia, e seguir, vai continuar errando. E nos seus erros, é claro que vai colher sofrimentos, isso não tenha dúvida, E então muita gente deixa de desfrutar de bênçãos de Deus por não se apegar, por não se ater realmente à palavra de Deus. Tudo que Deus quis para o ser humano, que Ele quer, está dentro dos 66 livros da Bíblia. Sempre digo, não há necessidade de engolir 66 livros da Bíblia. Isso é um erro também muito grande. Mas é aquilo que o Espírito de Deus já tem te falado, que você já entende, que você já compreende. São mandamentos, são conselhos, são alertas. Tem aquela palavra de conforto, tem aquelas palavras de fé, de poder. Então, andar com Deus é colocar a palavra de Deus no coração e viver na consciência da presença do Espírito Santo. Agora, olha que coisa linda e simples, Então, aqui, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Toda pessoa que se guia pelas suas emoções, ela erra feio. E normalmente cai em sofrimentos. E o que acontece quando a pessoa se guia, anda nas suas emoções? Ela está sendo guiada pelo seu coração enganoso. Há pessoas que entram no caminho da raiva. Ele pode terminar numa desgraça. Há pessoas que entram no caminho da amargura. Pode terminar numa depressão profunda. Parar a vida.
destruir. E há cristãos que, por falta de atentar bem, senta no pecado mesmo. Todos esses caminhos apresentados até aqui são caminhos errados, nos quais o cristão verdadeiro não deve entrar. O cristão começa a perceber que está ficando triste, está se prendendo muito a problemas. Os problemas estão crescendo, ele está se entristecendo, está guardando aquilo, está literalmente se prendendo. Não vai terminar bem. Então é necessário buscar o Espírito Santo, buscar alegria em Deus, buscar na palavra o alimento, o pão da vida, alegrar o coração e orar para sair da dificuldade. O Espírito Santo, o Senhor Deus, na sua soberania, na sua excelência em sabedoria, ele fala de caminhos do coração. Então, às vezes o cristão ele segue a vontade dele e ele entra num caminho errado. É preciso atentar para aquilo que Deus fala, para entrar no caminho de Deus ou nos caminhos que Deus abre. Então tem o caminho da paz, tem o caminho da guerra, tem o caminho da alegria, tem o caminho da tristeza, da amargura, vai. E tudo isso é fora do plano de Deus. Obviamente não vai terminar bem. O rei Davi, por distração, ele deixou o seu coração cobiçar a mulher de Urias. E ele entrou no caminho do pecado. Depois que ele entrou nesse caminho, ele foi literalmente caindo e afundando no pecado. E foi se chafurdando no pecado, afundando no pecado, até que, quando ele parou para pensar, ele percebeu que ele estava fora da presença de Deus. Às vezes o cristão, irmãos, por ser muito ferido ou magoado, machucado, ele entra no caminho da revolta. E ele não percebe que o coração está revoltado, então já não tem aquela paz que o Espírito Santo dá. Não tem aquela paz que Jesus deixou. E se não atentar para o seu interior, vai continuar naquele caminho que pode lhe levar à desgraça. O Espírito Santo diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Há pessoas que terminam numa prisão espiritual de amargura. A vida para, a vida não anda, porque já não tem a comunhão com o Espírito Santo, ou melhor, não sentem. Se o nosso coração ficar ocupado com sentimentos como tristeza prolongada, amargura, revolta, raiva e outros sentimentos, não se sente mais a presença de Deus. Não sentindo a presença de Deus, o que acontece? Cai na letra. Você pode pregar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes para aquela pessoa, que ela está como que cauterizada. Ela está fechada dentro de si mesma. Normalmente isso acontece com pessoas que não liberam perdão de imediato, com simplicidade. Então nós vamos falar um pouquinho dos caminhos do coração. Existem esses caminhos no coração, a Bíblia é que fala, Deus é quem fala. O Senhor Deus, na sua, como eu disse, na sua soberania, na sua excelência, sabedoria, ele usa o exemplo da juventude, porque o jovem normalmente ele é muito impulsivo. E normalmente ele sai entrando assim em coisas e amizades sem refletir muito. Então acaba fazendo as suas vontades. Os caminhos do coração são exatamente as vontades, que levam a pessoa a entrar nesses caminhos em atitudes, em palavras, em amizades, não é? Então, só para confirmar que esses caminhos estão dentro do coração, precisam ser trabalhados, ou de repente, não é? Começar tudo de novo. Dá uma olhadinha comigo em Eclesiastes.
Eclesiastes. No capítulo 11, Eclesiastes, no capítulo 11, observa comigo o versículo de número 9. Quem lê comigo? Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. É claro que isso aqui não serve só para o jovem, isso é claro. O Senhor Deus certamente está usando o jovem aqui como exemplo de quem se guia pelos caminhos do seu coração, por conta, como eu disse, né, da energia jovem, da força, da euforia, muitas vezes, né? Os jovens são bem sensatos, reflexivos, eles não saem entrando de cabeça numa amizade, eles não saem indo a qualquer lugar, eles não tomam atitudes impulsivas, né, pelos seus impulsos, suas vontades, mas não é assim, em grande maioria a gente sabe disso. Caminhos do coração. Você vê, guarda isso, esse pedacinho, caminhos do coração. Às vezes o coração, irmãos, o cristão entrou no caminho da tristeza por causa do coração. Às vezes entrou num caminho de pecado por falta de atenção à simplicidade da palavra de Deus. Misericórdia, irmãos. Como as pessoas andam em caminhos errados. E se o cristão não vigiar, vai andar junto nos mesmos caminhos. Há pessoas que são extremamente maldizentes. Qualquer coisinha estão falando mal de alguém. Qualquer coisa que chateie, que aborreça, já falam mal de alguém. Ofendem. Isso é perigosíssimo. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para alertar sobre 10 classes que não herdarão o reino do céu, o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Dá uma olhadinha comigo. Primeira Coríntios 6:10. Todos acharam? Vamos juntos? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, olha o nosso assunto aqui, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Às vezes, irmãos, o marido não está tratando bem a sua mulher. E ela vai e conta a forma de tratamento para um parente ou para parente. Ah, fulano é um estúpido, está me tratando com estupidez. Sempre foi assim? Se sempre foi assim, por que casou? Não, não era assim. Então vamos buscar de Deus para ter um momento de conversa e trazer de volta aquela primeira comunhão. Mas falar vai ajudar alguma coisa? Só vai alimentar demônios. Isso é um erro grave que muitos cristãos cometem. Marido fala mal de mulher, mulher fala mal de marido. O próprio pai ou a mãe fala mal dos filhos. A mãe, o pai fala mal, o filho fala mal do pai. Ah, meu pai é um ignorante, é um estúpido. Devia segurar a boca por temor a Deus.
Qualquer coisa que saia da nossa boca, nesse sentido, sai do coração. Então, às vezes, o cristão entra no caminho da maledicência e ele não percebe que está nesse caminho. Tem um alerta do Espírito Santo no Salmo. Não te digo agora, você não mexer na sua Bíblia. Ele diz que um abismo chama outro abismo. Depois que a pessoa se acostuma com aquela forma, aquele estilo de falar, de pensar, que é comum a muita gente no mundo, o cristão não percebe que ele entrou num caminho de mundanismo. Uma sabedoria de Deus, irmãos, é consagrar e pedir ajuda do Espírito Santo para falar somente o que edifica. E o que for problema, leva ao altar de Deus. Não é para falar, é para falar com Deus e em oração. Amém até aqui? Amém? Às vezes a pessoa, por mágoa no coração, atenção, atenção, atenção. Por uma mágoa no coração, ela entra no caminho da revolta. E no caminho da revolta, ela anda junto com a maledicência. Fala mal de quem ele machuca, fala mal de quem ele é contrário. Quando deveria orar. Pastor, eu não posso desabafar, contar o fato. Depende como conta, né, irmãos? Depende de como conta. A pergunta é, vai edificar quem está escutando? Não. Então é melhor não falar. Vai a Deus e ora. Vá a Deus e ora. Os grandes problemas que o ser humano enfrenta nessa terra, normalmente, são por palavras que saem segundo os seus sentimentos. E esses caminhos estão dentro do coração. Você poderia imaginar que a irmã de Moisés e o irmão tinham inveja dele? E por inveja o atacavam e falavam mal dele? Vamos em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Então diz assim, o título é a sedição de Moisés, de Miriam e Arão. De Miriam, irmã, né, de Moisés. Versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram. Porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, da cidade, da terra de Cux. Vamos lá. A pergunta é, o que eles tinham com isso? Olha a família se metendo numa coisa que não deveria. Ah, porque ele casou com aquela... Falou da cor da menina. O que eles têm com isso? Família se mete. Erradíssimo. Se tem uma coisa que atrapalha um casamento, é família se metendo. Tudo acontece pela boca. Se cada um olhasse para dentro de si mesmo, enxergaria que tem um monte de erros também. Pararia de atacar os outros. Olha o grave problema na família de Moisés. Por quê? Porque Miriam e Arão abriram a boca indevidamente. Está enfrentando um problema em família? Sabe qual é a solução? Orar. Porque o Espírito Santo não vai concordar com o maldizente. Toda pessoa maldizente está fora da palavra. Fora da palavra está em pecado. Não percebe que não sente o Espírito Santo. As orações são técnicas, são frias. Não sente a presença do Espírito Santo e não tem direção do Espírito Santo. Continuando aqui, versículo 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Dá uma paradinha. O Moisés tinha uma chamada, irmãos, que era dele.
Deus lida com cada ser humano. Deus atribui valor a cada ser humano e distribui os dons como Ele quer. Que tem de gente que põe o coração naquilo que é dos outros é um problemão. É uma coisa impressionante. Tem gente que, se não falar mal do outro, a língua coça. Os dois falaram mal de Moisés e a Miriam abriu a boca para dizer: Deus não fala através de nós também, não? Como se ela e Arão tivessem a mesma chamada de Moisés. O marido é cabeça da família, cabeça da casa. Por mais que ele esteja errado, a mulher não tem que se levantar contra ele. Ela tem que orar. Os pais são autoridades sobre os filhos. Infelizes dos filhos que não respeitem seus pais, que não respeitem a autoridade paterna, materna. Tem filho que não tem respeito nenhum pelos pais. Só Deus sabe se passa dentro da pessoa contra alguém, principalmente contra a autoridade de pai, de mãe, de marido. Por que o mundo está desse jeito? Por que, infelizmente, a anarquia muitas vezes toma conta? A estrutura familiar é quebrada. O casal está enfrentando problemas. Tem pais que metem os filhos na confusão. O que os filhos têm com isso? Tem crianças inflamadas pela mãe contra o pai. Ou pelo pai contra a mãe. Porque fala mal. A criança escuta. Inflama o coração. E vai seguir o caminho do coração. Já vai crescer no caminho do ódio, da raiva. Problemas de pais não tem que afetar os filhos. Criança não tem para participar de desavença de pais. É um inflamando. Inflama a criança contra. Que negócio é esse? Não respeita. Às vezes me chega. A gente cansa de ouvir isso. O casal está se encrencando. Logo um faz a cabeça da criança contra o outro. E não quer que haja comunhão. Que partidarismo é esse dentro da casa? Quando deveria unir a família, está dividindo. Deus colocou Moisés sobre Miriam e Arão. Eles tinham que respeitar essa hierarquia que Deus estabeleceu entre eles. Mas o que nós falamos antes? É o coração. Então, entrou no caminho do coração. Caminho da inveja, caminho da raiva. Aí entrou no caminho da desobediência. E entrou no caminho da maledicência. Aí falou mal. Falou mal, Deus ouviu. Agora, Deus não vai ficar parado, porque o Moisés está em missão dada por Deus. Deus está sobre Moisés ali para cumprir o que ele estabeleceu para o povo de Israel através de Moisés. Para uma família ter a bênção de Deus, irmãos, aquele que está na missão, que ora, que busca pela família, também tem que comer a palavra e buscar o entendimento para não tomar atitude errada. Para não falar coisas que vão ferir aquilo que Deus estabeleceu. Então Deus ouviu quando Miriam e Arão tiveram inveja e falaram contra Moisés. Primeiro atacaram o casamento dele, não tinham nada a ver com isso. Depois a autoridade dele sobre eles. O marido é a cabeça. O pai é pai. Como é que uma mãe proíbe o pai de ver os filhos? Como é que o pai proíbe a mãe de ver os filhos? Em caso de separação. Continuando. Versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda.
Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? O filho fala mal do pai, Deus está ouvindo. O filho precisa de bênção, ele precisa de um emprego, ele terminou uma faculdade, não consegue uma porta de emprego, não consegue nenhum estágio, porque ele entrou no caminho do coração dele, da maledicência, da raiva. A palavra pecado é errar o alvo. Errar o alvo. As famílias estão muito, muito, muito tumultuadas por falta da boa ordem desse temor a Deus. Continuando. Versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Então Deus terminou com uma interrogação no versículo 8. Agora o 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era o quê? Leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, rogo-te que a cures. Dá uma paradinha. Uma das orações mais curtinhas da Bíblia Sagrada é essa aqui. Você não acha interessante? Uma das orações mais curtinhas. Você vai ver que no versículo 14 é Deus já falando com Moisés. A gente vai ver, mas vamos ver essa oração. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Quando o cristão, irmãos, ele anda no caminho de Deus, diga: o caminho é Jesus. Diga: o caminho é Jesus. Quando o cristão anda no caminho que é Jesus, ou seja, dentro da palavra, orações simples são respondidas de imediato. E quando ele não está no caminho, estritamente no caminho, às vezes ora, faz 10, 20, 50, 100, 30, 200 orações e Deus não atende. E a bênção não chega. Porque ele não está percebendo que ele está seguindo o caminho do coração dele e não de Deus. O caminho da raiva. Você leu Romanos 8,14, foi o nosso começo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Onde Deus vai guiar? No caminho da raiva ou do perdão? Do perdão. Mas a pessoa diz que perdoa, mas no coração não perdoa. Porque perdoar é deixar para trás. Não é ficar trazendo aquelas coisas para o presente. Tem pessoas em família, irmãos, que estão sempre em contenda, porque quando parece que perdoou e começa a coisa a andar bem, o diabo vem e assopra lembrança do que a pessoa fez, do que machucou, e a pessoa joga na cara e volta com tudo aquilo. Ela volta a entrar naquele caminho da raiva. Só que aquele caminho está no coração. O que acontece então? Ela sai do plano de Deus e o diabo encontrou espaço. Miriam ficou leprosa. Leprosa. Ela está diante de Deus. Vai para Deus, mandou, chama lá. Moisés, Arão e Miriam, eu quero vocês três diante de mim. Ela está na presença de Deus, está ouvindo Deus. Só que seguiu o caminho do coração, da maledicência.
É impressionante como as pessoas se metem na vida dos outros. É impressionante como as pessoas falam da vida dos outros. Às vezes está dentro da casa falando mal do vizinho. Ah, escandaloso, o grego já vive berrando. Por que não ora por ele? Esse assunto da vida do outro vai edificar a tua casa? Não, não vai. Então não fala. Porque a língua coça para falar mal. Só que muita gente se contamina com essas maledicências. Miriam está leprosa. Só que o Moisés está no plano de Deus. Ele está fazendo o que Deus deu para ele e faz tudo certinho. É impressionante, irmãos. Na carta aos Hebreus, o Espírito Santo elogia Moisés e diz: Moisés foi fiel em toda a minha casa. Moisés é fiel. A pessoa lê a Bíblia, lê, mas tem coisa que não bota para dentro, não entra. Tem coisa que a pessoa não quer se consertar, ela não presta atenção, irmãos. A palavra diz que a boca do justo é manancial de vida. Depois, marido e mulher ficam bem e a criança totalmente contaminada contra um. Vai ser uma pessoa revoltada, vai casar e vai levar aquele costume, vai levar aquele caminho com ela. Miriam está leprosa, só que Moisés está no plano de Deus. Ele está fazendo o que Deus deu para ele fazer, ele tem um coração simples. O coração de Moisés é incrível. É incrível. Deus está falando com eles três. Olha só que coisa séria. Olha só, observa comigo o versículo de número, olha só, começa aqui, ó, versículo 6, depois que Deus chamou: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Por que Deus falava em sonhos, falava de várias formas? Porque não tinha a Bíblia Sagrada escrita, tá? Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, Deus está falando com os três. Está elogiando Moisés na frente dos dois. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus está falando com os dois, na presença de Moisés. Por que vocês estão falando mal dele? Irmão, quando a pessoa está no plano de Deus, se quem está de fora não entende esse plano, ora a Deus para Deus mostrar. Ora a Deus para Deus mostrar. Tem gente que fica questionando: por que Deus me fez mulher? Acorda! Vai ser mulher. Por que Deus me deu liderança? Acorda! Porque Ele quis. Então Deus está falando com eles. Agora Miriam está leprosa. O Moisés, que está no plano de Deus e tem um coração limpinho, faz essa oração impressionante, irmãos. Ó Deus, rogo-te que a cures. Mas vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Mas a pessoa colhe por um tempo, irmãos, o que ela plantou no seu casamento, na sua relação familiar, na sua relação de trabalho, que tem de gente que vai para casa e fala mal do chefe em casa, depois não sabe, não percebe, tá? Que até a vida financeira ficou atribulada. O Espírito Santo não vai dirigir uma pessoa que está em pecado. A pessoa que cai no pecado, se ela não acorda, ela se torna religiosa e acha que está certa. Continua, oferece culto, faz orações, e paga o dízimo e faz. Só quando acordar, quando vier a consciência de que está tudo mecânico, que as coisas já não estão dando certo, aí, o que acontece? Aí tem a escolha de fazer o certo ou o errado. Qual é o certo? Arrependimento. Mas vamos ver o que acontece aqui com Miriam, versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Irmão, 7 é simbólico, tá?
Versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Ela ficou curada. Só que se você parar para pensar, a gente refletir, nós vamos ver que toda a caravana ficou parada por, no caso deles, 7 dias. Não deram um passo à frente. Não avançaram um passo sequer. Tem gente que está com a sua vida parada por conta do pecado que não enxerga. Não só o pecado da maledicência, irmãos. Às vezes da cobiça do que é do outro, da raiva do que o outro tem, ou de não aceitar a autoridade de alguém, como é o caso de pai, de mãe, que tem filho que não respeita, tem esposa que não respeita. Quando a pessoa não entende, vai orar a Deus. Mas a pessoa não entende. Por que pastor tem esse ministério, outro pastor tem outro ministério? Não se mete nisso. Se é a ovelha do pastor, se Deus colocou, come a comida da casa. Então agora nós vamos, irmãos, à solução para que a vida avance. Quando a vida de um cristão para, bom, ele pode não ter o entendimento, pode estar vivendo e agindo de forma errada, ou pode literalmente ser negligente, não está prestando atenção quando o Espírito de Deus fala. A pessoa vem no culto, porque Deus sabe o problema que cada um tem, ou que cada um está enfrentando. Quando temos uma comunhão com Deus, irmãos, viva, quando vivemos da fé, quando damos atenção à palavra de Deus e a colocamos dentro do coração, Deus nos dá atenção. Ele sabe que nós temos prazer em andar com Ele. Agora, a pessoa que participa de cultos, tipo religiosamente, mas não dá atenção àquilo que está sendo ministrado, que é do Espírito de Deus na Bíblia, pode sim a vida parar. E a pessoa não enxerga que a vida está parada. Saúde não evolui, a doença não vai embora, prosperidade nenhuma vem, problema familiar não acaba. E fica orando e orando e orando e orando e orando e nada resolve. Você observa essa oração de Moisés. Ó Deus, rogo-te que a cures. Só que Deus ia cumprir o plano dele, porque ela tinha que receber uma lição. Se ela ficasse curada na mesma hora que ela ficou leprosa, ela não ia ter tempo de refletir o quanto ela foi contra Deus falando mal do irmão dela. Ela teve tempo, ela ficou 7 dias fora do arraial. Não tinha contato com ninguém, sozinha. Ou seja, Deus colocou ela para pensar. Porque Deus já tinha falado com ela, que o problema foi ela falar contra o irmão. Se Deus falou, então ela agora vai refletir. Aí ela vai se arrepender. Aí o arrependimento sincero e a confissão do pecado limpa o cristão e ele volta à comunhão com Deus. Ou seja, ele volta a sentir a presença do Espírito Santo e volta a ser guiado pelo Espírito Santo. Você quer um exemplo lindo disso? Davi, depois do seu pecado, enquanto ele não confessou o pecado dele, porque você observa, o Arão, pastor, mas o Arão também falou mal e ele não ficou leproso. Ele teve um arrependimento na mesma hora. Ela não. Observa comigo. Olha o versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente, com que havemos pecado. Não, ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. O Arão, ele se arrependeu em si mesmo, ele confessou a Deus o pecado dele e intercedeu por ela. Só que o caso dela era com ele. Cada cristão tem seu caso com Deus. Quem já leu na Bíblia que a prestação de contas vai ser pessoal? Quem já leu? Então, irmãos, às vezes o cristão intercede e Deus está corrigindo aquele filho. Deus está corrigindo aquela filha. Não é que Deus coloque doença, presta atenção. Jesus carregou as nossas enfermidades. É que por conta do coração, do caminho do coração e da língua, a pessoa se prendeu na enfermidade.
Se prendeu na miséria, se prendeu no desemprego, se prendeu na destruição do seu casamento, por causa da língua, mas aquilo que falou saiu do coração. Deus está lidando com Miriam. O Moisés rogou, o Moisés está no plano de Deus. Deus ouviu, ele vai atender. Mas você vê que Deus colocou Miriam para refletir. Deus já restaurou sua família, mas de repente Ele está te dando um tempinho para você refletir. No céu já está reconstruída. Ainda não apareceu porque falta a confissão do pecado. Pastora, o que é isso? Vou te mostrar uma coisa linda, irmãos. Eu disse que quando o cristão cai em pecado, ele não sente mais a presença do Espírito Santo e não percebe. Consequência, para de ser guiado pelo Espírito de Deus, seguindo os caminhos do seu coração. Agora vamos ver o conserto de tudo isso, Salmo 32. Salmo 32. Peço que observem comigo o título dessa parte. Leia comigo o título. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Dá uma paradinha. Só o título já dá para refletir muito. Primeiro, a felicidade da pessoa perdoada. Porque quem ama Deus não quer perder sua comunhão com o Espírito Santo. Sim ou não? Não quer viver religiosamente, quer viver fervorosamente, sentir direção de Deus, alegria que o Espírito Santo dá. Exortação ao arrependimento. Arrependimento, tá? É a ordenança divina. Deus disse: arrependa, reconheça seu pecado, reconheça seu erro, reconheça que seu coração é enganoso, reconheça que você falou mal até dentro de você, reconheça que você sentiu isso, pensou aquilo. Bom, Salmo 32. Bem-aventurado, feliz, né? Aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há, dá uma paradinha, limpar o coração. Olha, gente, quando a gente começa uma série de entendimento sobre liberação de perdão, misericórdia, como sai coisa? Como sai coisa? Como sai coisa? Tem gente que sente enjoo, tem gente que se arrepia, tem gente que não sente nada, porque o coração está cauterizado. Mas tem gente que sente um arrependimento tão profundo quando o Espírito Santo toca. A Miriam não se arrependeu na hora, não. O Arão, sim, ela não. Mesmo Deus tendo repreendido. Por que não tiveste temor de falar contra o meu servo? Ela, para ela ter dito: Senhor, me perdoa. Mas ela não fez. Ela não teve arrependimento. Tem gente que se acha certo. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de tanto orgulho que as pessoas não percebem que erram dentro de si mesmas e dentro de casa, contra a família, contra um, contra outro. Não vai edificar, não fala. Vai orar. Não está entendendo? Vai orar a Deus, Deus mostra. O ser humano tem uma mania de julgar, meu irmão. Bom, vamos lá. Agora, olha só o caso de Miriam. Versículo 3. Aqui é Davi, hein? Vai comigo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Tá, paradinha. Enquanto eu me calei, o quê? Envelheceram os meus ossos. Estrutura de vida se arrebentou. A pessoa pode sim, irmãos, ficar doente. Porque aquilo que fala sai do coração. O coração está doente. Daí a doença toma conta. Se tem problema familiar, a melhor forma é olhar para Jesus para não deixar entrar no coração. E se entrar e trouxer tristeza, vai colher o fruto dessa tristeza. Tristeza prolongada no coração pode sim trazer doença para o corpo.
palavra de Deus diz que o coração com saúde, ele dá saúde à carne. Diz que a alegria do coração serve de bom remédio. Estou citando partes diferentes de Provérbios. A maior sabedoria do ser humano, irmãos, é ouvir o seu Criador e guardar aquilo que Deus falou com você. Aquilo que Deus fala. Colocar dentro do coração como seu modo, ainda que não entenda. O que acontece, irmãos, é que estilo de vida, né, passa a ser, literalmente, né, conduta social. Todo mundo pensa assim, todo mundo fala assim, todo mundo age assim. E as pessoas copiam essa forma de viver errada. O Arão se arrependeu na hora, a Miriam não. Ela teve que ficar 7 dias pensando, porque Deus a colocou para refletir. Um casamento não acaba por acaso. De repente tem que refletir na forma como tem se conduzido, para que volte então a comunhão. Deus faz a obra. Quando Moisés orou, Deus ouviu. Só que Deus botou ela para pensar. 7 dias. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha só, irmãos. Ele perdeu completamente o ânimo, o humor. Ele perdeu o bom humor. Davi. Sequidão de estio. A terra dele, o coração dele não era regado pelo Espírito Santo. A vida dele já não estava produzindo. Ele já não tinha alegria. Ele já não tinha paz. Ele já não estava bem consigo mesmo. Estava tudo dentro dele. Pela forma, o Davi, no caso, foi o pecado violento, mas Miriam pecou. Aí, olha o versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O bom, irmãos, é a pessoa se arrepender antes que o mal a destrua. Antes que venha o divórcio, um tempo de reflexão para ver onde errou. Mas o orgulho não deixa. E a pessoa acha que o outro erra, mas ela não erra. Aí vem o mal e toma conta. Antes que o mal venha, o Espírito Santo está dizendo que aquele que é santo, aqui é o Davi dando conselhos, aquele que é santo orará a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. A doença quer tomar a conta da carne. O coração está no engano, o coração está com tristeza, o coração está com amargura, o coração está com revolta, o coração está com maledicências, a maledicência está na boca. Então a pessoa está toda errada e não enxerga. É aquela pessoa que se veste de coitadinha, não enxerga seus erros. É muito fácil apontar os erros dos outros. Aí o Davi, ele confessou o pecado dele, ele assumiu. Aí, olha que coisa tremenda. Versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Versículo 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e arte-ei com os meus olhos. A resposta do Espírito Santo veio para ele. Olha a resposta do Espírito Santo. Deus já falou com ele, ele já ouviu Deus falar. Ele ouviu Deus falar com ele. Então, esse período em que ele não confessou o pecado dele, que ele não enxergou os erros dele, ele ficou doente. Ele ficou muito mal. A vida dele parou. A vida dele parou. Quando ele se arrependeu e confessou, logo ele sentiu a presença de Deus, sentiu Deus falar com ele. E Deus disse, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Vou te guiar com os meus olhos. Normalmente num casamento, irmãos, tem sempre um que se acha 100% certo, que o erro é sempre do outro. Normalmente, problema familiar, tem sempre alguém que se acha 100% certo, que pode aconselhar todo mundo, que não erra. Olha, o orgulho é uma desgraça, é uma pedra. O orgulho é uma pedra diante do Espírito Santo. Arrependimento.
Olha, se a doença não vai embora, ou vai e volta, dá uma melhorada, cai de novo. Se a doença se prolonga. Até pessoas que são perseguidas por espírito de enfermidade, tá? Tem que examinar o coração. Tem que pedir ajuda do Espírito Santo. E aí? Aí vai a confissão do pecado. Às vezes a pessoa é maldizente, ela não percebe. Ela não consegue ver desse jeito. Por quê? Porque isso é estilo de vida social. Um tem encrenca com o chefe, já contamina os colegas de trabalho. E chega em casa chorando, dizendo que o chefe foi injusto. Mas não vê a injustiça que cometeu falando mal, sujando a língua, sujando o coração, sujando a vida. Então vamos agora, o remédio completo, 1ª Epístola de João, capítulo 1, lá atrás. 1ª Epístola de João, capítulo 1. Essa parte começa no versículo 8. Especificamente essa parte, de 8 a 10. O remédio. Quem vai comigo? O título diz: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem se acha sempre certo, irmãos, vive em pecado. Quem nunca busca ajuda do Espírito Santo para enxergar os seus erros, está em pecado. Peca e não se arrepende. Se a vida de um cristão parar, se parar de sentir a alegria do Espírito Santo, se a saúde não vem, se a doença não vai embora, se não melhora financeiramente, tem que parar e se consagrar. Por causa de Miriam, a caravana parou 7 dias, a caravana inteira. Toda a nação de Israel ficou com a vida parada por conta do pecado dela, da língua dela, mas aquilo saiu do coração dela. Às vezes uma pessoa atrapalha a vida da família inteira. Arrependimento e confissão de pecado. Aí o Espírito Santo volta a dirigir e as coisas começam literalmente a avançar. Diga glória a Deus. Curva a sua fronte, põe as mãos no seu coração. Querido Deus, Pai Celestial, rendemos graça de todo o nosso coração. Quantas coisas mexem com o teu coração, se o nosso estiver contaminado. Caminhos do coração. Quantos entraram no caminho da raiva, da ira, da revolta? Quantos entraram no caminho da maledicência pelo combustível da raiva, da ira, da revolta? Senhor, nós agradecemos. A balança justa te pertence. Quando não se compreende as coisas, é melhor orar. Pois na comunhão do teu Santo Espírito, não há como o mal atingir. O Senhor disse a Davi: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Que coisa maravilhosa, Senhor. Que privilégio. Nosso Deus, que tesouro. Um ser humano nesta terra podendo ser guiado, dirigido pelo teu Espírito Santo. Que coisa tremenda. Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos mostrou o caminho que devemos seguir. Obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Valeu, Jesus.